ao Senhor. Seja um aplauso de alegria e gratidão, porque podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Quero convidar o pastor André. Vem aqui. O pastor André é um filho querido, né? A gente já se conhece já há muitos anos, né? Desde o ano de 2000, nós caminhamos juntos, e ele acompanhou o início aqui da Conviver. E esse ano, esse mês, aliás, a gente colocou no coração de estar convidando irmãos que hoje são pastores, até estão ministrando em outros lugares. E o pastor André, também a pastora Lia, né? É um casal assim tão precioso. Alegria de receber, alegria com tudo que Deus tem feito na sua vida. Seja mais uma vez bem-vindo a esta casa. Vamos recebê-lo, gente, como se recebe um servo de Deus, aplaudindo ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, nessa igreja tão querida, tão abençoada. E é uma honra para mim retornar, né, à minha cidade natal. Tem gente que pergunta onde eu vou, pergunta: quem nasce em Tubarão é o quê? Filho de peixe, sardinha, o que é? Né? Não, nada disso. Quem nasce em Tubarão é filho de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Imagem e semelhança de Cristo, aleluia. E fico muito feliz de poder voltar à minha cidade, a essa igreja tão querida, que a gente tem um carinho muito grande, os pastores estão abençoados, né? Encontrar os irmãos queridos, está aqui meu amigo Maicon, Charlene, o Darlanzinho, eu lembro dele desse tamanhozinho assim, olha só, que legal, já se transformou um cara top de conhecimento. Olha aqui, eu lembro do irmão Batista, mas tu ainda faz aquele negocinho do pandeiro com a mão, não? Lá ficou marcado, né? Mudou? Ó, barbinha grisalha. Eu lembro, cara, esse cara aqui, eu conheci ele quando ele se converteu, foi buscar a filha, foi isso, né? E lá ele foi marcado pelo Espírito Santo. Uma vez nós fomos para um retiro, Chapecó, foi. E aí nós estávamos na serra, e paramos lá no alto da serra, em São Joaquim, eu acho. Estava muito frio, era de madrugada, mas pensa naquele frio. E aí a gente foi numa padaria, era tipo 6 horas da manhã, e a padaria estava trancada, e as mulheres trancadas lá de dentro, e ele e uns irmãos lá de fora tentando, uns caminhoneiros, sei lá, tentando abrir a porta. Daí o irmão Batista chegou: deixa eu abrir essa padaria aqui, dessa chave, xarabandaraba, começou a falar em línguas. Pô, ele abriu a porta mesmo, irmão. Os caras olharam para ele e perguntaram assim: que droga que tu usa, que loucura é essa? Sempre foi um cara cheio do Espírito Santo, muito feliz de encontrá-los, esses irmãos tão queridos. E 10 anos da igreja Conviver, parabéns ao pastor Júnior pelo livro, ficou lindo, já ganhei o meu de presente. E a minha esposa Lia estaria aqui também, mas hoje é aniversário do nosso pastor Júnior Lopes, lá em Floripa. Batista, isso, é tudo Júnior, aí confunde a minha cabeça, gente, né? O TDAH também às vezes bate na gente, que o cara esquece das palavras. E ela teve que ficar lá, então a gente se dividiu, eu vim, ela ficou lá com o Pietro já está do meu tamanho já, está enorme, e glória a Deus por isso. Eu trouxe também aqui, meus irmãos, meus livros, trouxe 2 dos meus livros. Esse aqui é o meu segundo livro, o nome dele é O Deus Escondido. É um livro que é baseado em Jeremias 29:13, que fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Por que Deus manda o povo procurá-lo? Será que Deus estava se escondendo do povo? Ou era o povo que estava perdido, que não encontrava o Senhor? Então, muitas vezes, nós precisamos entender como que encontramos a Deus. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente descobre que a gente encontra a Deus no conhecimento de quem Ele é. Você não se relaciona com quem você não conhece. É ou não é? Se você fez isso, você pegou uma caixinha de surpresa, que depois do casamento, né, deu bem ruim. Mas você conheceu bem a pessoa antes, você conheceu o caráter, quem ela era de verdade. Então nós precisamos conhecer quem é Deus de verdade, seus atributos, seu caráter. Esse livro vai falar muito sobre isso. E esse é o meu lançamento, chamado Cristo, a Rocha Inabalável. Vai falar a respeito estamos com a nossa família, nossa vida, nossa casa firmada em Cristo, que é a rocha inabalável. E eu vou estar pregando sobre isso também nessa noite. Amém, queridos? No final, estará lá atrás. Esses livros, eles eram R$ 39,90 cada um, mas esse mês é o mês de Black Friday, né? Então ele está R$ 29,90 e 2 por 50, que é para você nos abençoar e ser abençoado. Glória a Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, vamos à palavra, em Lucas capítulo 6.
Esse ano passado eu adquiri uma nova habilidade, que foi falta de vista. Pastor, a idade vai chegando, a gente vai, né? Glória a Deus. Eu não tinha nenhuma falta de vista, irmão. Aí, um dia eu acordei de manhã, tudo embaralhado, assim, que coisa estranha. Eu esfregava o olho, assim. Aí um amigo meu me deu um óculos. Olha que bonito o óculos que eu comprei. Aí eu botei o óculos dele e falei assim, meu Deus, eu estou cego, agora estou enxergando. E aí eu tive que fazer um óculos para mim, irmão. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, verso de número 46, diz assim a palavra do Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra, fala aos nossos corações. Estamos expostos para sermos ministrados por tua palavra. Vem, Senhor, nos confrontar, mas nos constranger, que possamos ser mudados de verdade, que o Senhor seja engrandecido e nós possamos diminuir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero falar sobre esse tema, Cristo, a rocha inabalável. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, e é uma pergunta retórica, você responda para você mesmo, porque você sabe que quando você responde para você mesmo, sim, existem duas pessoas que você não pode mentir quando precisa responder uma pergunta. A primeira é Deus, não tem como mentir para Deus, Ele sabe de tudo. A segunda é você mesmo, você sabe que não tem como mentir para você mesmo. A não ser que você viva uma vida de mentira, aí você fala tanta mentira que às vezes até você acredita na mentira que está contando, né? Às vezes acontece muito isso, mas quando a gente busca viver a verdade, quando conhecemos a verdade, que é Cristo, a Bíblia vai falar, e conhecereis a verdade vos libertará. E como que a gente conhece a verdade? Se relacionando com a verdade. A Bíblia nunca diz assim, quando você ouvir falar da verdade, ela te liberta. Não, quando você conhece a verdade. E conhecimento vai falar do quê? De relacionamento. Então, quando nos relacionamos com Cristo, conhecemos a Ele, vivemos com Ele, nós vivemos sobre uma verdade que nos liberta. Então, é impossível respondermos uma pergunta vivendo sobre uma verdade que sabemos que não podemos mentir para nós mesmos. Então, a pergunta é a seguinte, aonde está fundamentada a sua vida? Onde que você colocou sua casa? Onde que você decidiu construir a sua vida? Sua casa, sua história, sua existência. Onde? Bom, o texto que nós lemos de Lucas, capítulo 6, fala que as multidões se aproximam de Jesus por dois motivos principais: para serem curadas e receberem seus ensinamentos. Então Jesus começa a trazer princípios confrontantes para eles. Quando nós pegamos Lucas capítulo 6 inteiro, a gente pode comparar a João capítulo 6. São duas passagens que eu amo, João 6 e Lucas 6. Lucas 6 é chamado de o Sermão da Planície. João 6 é chamado de o Sermão do Monte. Né? Talvez seja a conferência da montanha e a conferência da planície. Para os jovens eu gosto de falar que é o Mountain Conference. É mais chique, né? Imagina, Mountain Conference, que hoje a gente chama de conferência. Jesus estava indo pregar num monte, num morro. E aí, o pregador, você vai ver o banner do Mountain Conference. Quem é o pregador? Nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o homem de Nazaré, né? O Filho de Deus. E ele era o pregador. E no louvor, discípulos worship. Poderia ser, né? João 6, Jesus começa pregando, falando do Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças e tudo mais. E as pessoas começam a ficar com fome, porque aquela conferência só teve um defeito, irmãos. Não tinha praça de alimentação, não tinha food trucks. Então o povo ficou com fome, não tinha o que comer, nem aonde comer. Em Lucas 6, Jesus começa escolhendo os 12, começa pregando sobre os ai de vós, as bem-aventuranças, bem-aventurados sois, e depois ele começa a engrossar o caldo. João 6 a mesma coisa. João 6, Jesus está pregando, todo mundo está ali admirado com ele, o dia inteiro vendo Jesus pregar. De repente eles ficam com fome. Os discípulos procuram Jesus e falam assim, Senhor, vamos despedir a multidão para que possam ir aos povoados vizinhos comprar comida. Né? Aí Jesus fala assim, não, dá a vocês alguma coisa para eles comer, não manda ninguém embora. Eu imagino a cara de apavoro deles, né? Como assim, Jesus? Não tem nada, não tem comida, não tem... São cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos umas 20 mil pessoas nessa conferência. Não tem como dar comida para eles. Mas Jesus fala, não despede ninguém, porque tem alguma coisa para vocês dar. Interessante que Jesus pergunta, quando chama Filipe, Jesus pergunta no início, onde compraremos pão
para esse povo comer. Jesus não está perguntando para Filipe como compraremos. Jesus está perguntando onde. Ele fez essa pergunta para provar onde estava fundada e fundamentada a fé de Filipe. Porque nem sempre as perguntas que Jesus vai nos fazer, nós temos as respostas. Nem sempre aquilo que vivemos na nossa vida, nós temos as respostas na hora para responder. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que Deus não responde às nossas perguntas, Deus responde às nossas respostas. E é uma verdade. Porque que resposta nós estamos sendo para este tempo? Ou será que somos sempre aqueles que estão fazendo perguntas? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, onde que o Senhor quer que eu vá agora? Senhor, o que eu devo fazer agora? Senhor, isso. Eu nunca sou resposta de Deus, nunca sou resposta para alguém. Mas Jesus está perguntando para ele, onde compraremos pão? Em seguida ele fala para eles, agora vocês não despedem, dê vocês alguma coisa para eles comerem. Aí, o resto da história você conhece, né? Tem um menino lá que tem 5 pães, 2 peixinhos, traz para cá, multiplica, traga para o discípulo traga para a multidão, todo mundo come, fica satisfeito. Então Jesus começa a engrossar o caldo no versículo 26 de João 6, quando ele diz assim, vocês só estão aqui porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não porque viram os sinais milagrosos, não. Ou seja, vocês só estão comigo por causa daquilo que eu posso dar para vocês, não por causa daquilo que eu sou. Bando de comedor de pão. A pergunta é, quem é você na fila do pão, irmão? É ou não é? Quem somos nós na fila do pão? Bom, agora em Lucas 6, Jesus começa também a confrontar. Há quem diga que existia uma grande multidão ouvindo as palavras de bem-aventurança de Jesus, e existia um grupo menor ouvindo as palavras de confronto de Jesus. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que confronta, mas todo mundo gosta de ouvir aquilo que conforta, né? Vai trazer uma mensagem que te abençoa, que fala que você vai vencer, que vai dar tudo certo. Meu irmão, vem todo mundo, aleluia, o que eu quero ouvir. Fala mais, pastor, uma palavra que eu quero ouvir. Eu quero ir na igreja para me sentir bem, para minha semana ser abençoada. Eu quero sair daqui melhor do que aquilo que eu entrei. Que a gente está acostumado a ouvir. Mas a gente vai começar a observar que o evangelho não é sobre ganhar, é sobre perder. É sobre renúncia. É sobre se entregar. Então Jesus começa a confrontá-los, dizendo, vocês falam que amam a Deus, mas vocês não amam seus inimigos. É fácil amar um amigo. A boca fala do que o coração está cheio. Um cego não pode guiar outro cego. Uma árvore boa sai bons frutos, mas uma árvore ruim sai frutos ruins. Então ele começa a confrontá-los e trazer princípios que confrontam. Ele chega no verso de número 46, que nós lemos aqui, onde ele realmente confronta essa exata contradição que nós falamos aqui, quando ele diz assim, tudo bem, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não falam o que eu digo para vocês. Vocês não reproduzem o que eu falo. Em outras palavras, o que ele está falando, vocês conhecem, sabem o meu nome, vocês sabem versículos de cor, vocês até cantam canções falando sobre mim, mas vocês não fazem o que eu peço para vocês fazerem. Vocês não são meus discípulos. Vocês não reproduzem. E isso dói. Isso machuca. Porque vocês falam, Senhor, Senhor. Bom, nós falamos aqui, e eu comecei perguntando para você, onde está fundamentada a sua vida? Aqui nós aprendemos que não basta a gente levantar a mão no culto, se os nossos pés vivem caminhando em desobediência durante a semana. Jesus está falando que não é com palavras que respondemos onde estamos fundamentados, é com nossa vida, é com nosso testemunho, é com aquilo que praticamos. Bom, se ele está falando lá que a boca fala do que o coração está cheio, nós praticamos aquilo que absorvemos. Já diziam as pessoas que você é aquilo que você come, né? Em todos os sentidos. Emocionalmente e espiritualmente também. Porque se emocionalmente a gente vive comendo porcaria, vive nas telas e nas redes sociais, nós estamos o quê? Vulneráveis, frágeis emocionalmente, dependendo de uma constante ação de dopamina no nosso cérebro. Então nós não conseguimos mais ter a solitude e a quietude para abrir a palavra e sermos alimentados pelo Senhor. Porque nós dependemos sempre de ações rápidas. Uma frase atrás da outra, algo que me joga lá em cima. Então eu peço para o irmão vir aqui com o teclado, joga aquele fundinho neural.
Aí os irmãos, uau, começa a chorar, né? Eu falei no primeiro culto, eu não gosto muito de fundo, nada contra quem usa fundo, é legal usar fundo. Mas, às vezes, o irmão está chorando por causa do fundo. Ele já está numa semana meio ruim, irmão, brigou com a esposa antes de sair de casa, e lembra do boleto que ele tem que pagar amanhã. Ele, meu Deus, minha vida é uma desgraça, Jesus. E aí não está olhando para o Senhor. Então ele quer comer o pão, ele quer sair daqui satisfeito, mas ele não quer reproduzir Cristo. Bom, calma, irmão. Calma que vai piorar. Muitas vezes nós queremos revelação, mas ignoramos a instrução. Revelação sem instrução é decadência. A gente viu recentemente o que aconteceu com um menino de 15 anos que se julga profeta, que sobe nos púlpitos para falar sobre as pessoas, para profetizar, para falar um monte de coisa. O que virou meme? Piada. Deixa eu falar uma coisa para Jesus. Claro, não tem nada a ver com Jesus, com o Evangelho, irmão. É fácil eu pregar a Bíblia e usar o que a Bíblia pode me dar, e usar a Bíblia como ferramenta para eu ter sucesso. Não. Jesus está falando outra coisa. Nós levantamos as mãos e às vezes durante a semana temos dificuldade. Eu vou confessar um pecado para os irmãos, posso? Vou confessar um pecado diante da igreja. Eu tenho dificuldade no trânsito. E às vezes eu peco no trânsito, irmão. E eu moro lá em Floripa. E Florianópolis é um dos piores lugares do mundo. Eu não estou mentindo para vocês. Florianópolis é um dos piores lugares do trânsito. Por que é ruim Florianópolis? Primeiro, tem uma ponte, onde que o ser humano tem uma ilha e um continente fazendo parte de uma mesma cidade e uma ponte. Beleza, já começa por aí. As ruas estreitas. Cara, é uma cidade maravilhosa, em todos os sentidos, não perde para nenhuma cidade no mundo. Mas a infraestrutura é Brasil. Amém? Eu vi um cara falando assim, ó, se você perder o dedo polegar, vocês têm dificuldade de segurar as coisas. Se você perder o dedo indicador, você continua com dificuldade de pegar as coisas. Mas se você perder o dedo mindinho, você tem facilidade de pegar as coisas dos outros. Mas vamos à palavra. Eu estava... Calma. Nada contra, não estou falando de ninguém, tá? É uma analogia aqui, não estou falando de ninguém, irmão. Não está sendo filmado, né? Tá, corta essa parte. Ninguém pega isso aí para você corte, hein? Aleluia. E até me perdi onde eu estava. Floripa é difícil, irmão. Eu estava falando do meu pecado. Puxa, bem nessa hora falando do meu pecado, a hora aqui do... E, irmãos, esse dia eu estava no trânsito e parou. E Floripa é assim, ó, deixa eu explicar para você. Quando você quer entrar para a pista da direita, você tem que dar seta, correto? Você está nessa pista, você quer ir para a pista de lá. Então você olha no retrovisor, não tem ninguém vindo. Mas você dá seta, brota um carro não sei de onde. E ele vê que você está querendo ir, ele acelera para você não ir. E você bica o carro e diz assim, eu estou indo, irmão, eu estou dando seta, eu estou indo, você está longe. Ele não acelera para te não ir. Mas por quê? Porque é o seguinte, tem dois extremos. Tem gente que na palhoça, a palhoça é terrível. Tu está pegando na fila da palhoça. Palhoça onde tu vai tem fila. Tu quer ir no banheiro, tem uma fila no banheiro. Tu quer ir na lotérica, tem uma fila na lotérica. Aí palhoça, a galera fica cortando a fila, ok? Dos carros. E aí, nos lugares que as pessoas dirigem direitinho, ninguém quer deixar os carros entrarem. Então, uma desculpa para quem faz coisa errada. O irmão me corta. Irmão, eu paro do lado dele, abaixo o vidro do carro. Eu falei, Espírito Santo, fica um pouquinho do lado aí, que eu vou falar com o irmão ali um pouquinho. Eu baixei o vidro e fiz assim, ó. Ele baixou o vidro e fez assim, Pastor André, tudo bem? Eu assim, ô irmão, Deus te abençoe, continua dirigindo. Sério? Cara do céu, eu falei, o Espírito Santo também, do meu lado. Outro dia eu estava numa loja perto de casa, assim, era uma loja grande, estava a fila assim, do caixa. E eu estou na fila e de repente começou um negócio ali na fila, que a fila não andava, aí a pessoa brigando com a outra. E eu já comecei a ficar impaciente. Ai, meu Deus do céu, vou murmurar, vou reclamar, vou chamar alguém aqui. Aí eu senti o Espírito Santo falando para mim, de vez em quando ele fala assim, ó, fica quieto, respira, não fala nada, controla esse teu temperamentozinho ruim. Eu, tá bom, temperamento, fica aí. Porque uma coisa eu aprendi, o caráter tu transforma com Cristo, mas o temperamento tu doma com o fruto do Espírito, sabe disso? Fruto do Espírito é para temperar temperamento. Bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Longanimidade, isso é um dom maravilhoso, tem que ser longo.
calma, principalmente que é marido, longo, paciente. E aí eu estou ali, eu não falei, não vou murmurar, não falei, não vou falar, não vou. Quando chegou na minha vez, assim, ô pastor André, tudo bom, querido? Ele reconheceu também. Daí eu falei, para aplaudir de pé a igreja. Porque a gente está em constante observação. É um Big Brother da vida real. Mas não basta isso. Eu sei quem eu sou, aonde eu estou, como eu estou. Então, a tempestade revela a fundação da nossa vida. Bom, então Jesus fala, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então vamos à palavra. Lucas capítulo 6, versos 46 e o verso 47, onde nós queremos chegar. Ele começa falando, eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou seus alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar. Ela estava inabalável, porque ela estava bem construída, firmada sobre a rocha. O 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem imprudente, que colocou a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a mesma torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. A parábola aqui mostra que o teste do fundamento é a tempestade. Jesus não está falando essa parábola contando uma historinha para boi dormir, uma historinha para criança, não. Ele está mostrando que é algo que só aparece quando a sua vida é provada. Existe algo que só aparece quando a tempestade chega. Existe algo que só revelamos nos dias de tempestade, que são as nossas fundações. A nossa fundação. Tempestade não cria fundação, ela revela a fundação que já tem. Não se constrói uma casa no dia de tempestade. Quem aqui é construtor sabe. Você olha para o céu, olha para o tempo e pensa assim, o dia hoje está bom, vamos construir. Aí eu não, olha para o céu, está vindo uma tempestade gigante, o céu está preto, caindo chuva, raio, vamos construir. Ninguém faz isso. Se constrói nos dias calmos, se constrói no dia comum, para que quando vier a tempestade, a casa está firme. Bom, o teste da fundação foi a tempestade. A parábola mostra que a tempestade, ela veio para as duas casas, ela vem para todo mundo. Para justos, injustos, quem está firme com Cristo, quem não está, quem serve ao Senhor, quem não serve. A tempestade, ela chega para todo mundo. A enfermidade chega para todo mundo. Os dias difíceis vêm para todo mundo passa. Então a diferença de verdade não é o vento, mas é o solo. Então, meu irmão, pare de ter medo de tempestade e comece a se preocupar onde você está firmado. Onde você está firmado. Eu vou te falar uma coisa aqui que pode parecer meio contraditório em dizer algo. Tempestade não derruba sua casa. Ela só empurra aquilo que já estava caindo. Amém? Tempestade não derruba a casa que está forte, que está firme. Se caiu, é porque já estava caindo, irmão. Só precisou de um ventinho para derrubar. Crises não criam fundamentos, eles revelam fundamentos. Jesus dormiu no barco com os discípulos, vivendo o seu propósito, e foi abatido por uma violenta tempestade. Lá no Antigo Testamento, conta-se que um homem chamado Jonas estava dormindo em um barco, fugindo do seu propósito, e enfrentou uma tempestade. A diferença crucial que a gente vê aqui é que um venceu a tempestade porque estava caminhando e vivendo o seu propósito em Deus. O outro estava fugindo do propósito. Foi vencido pela tempestade. A diferença não está no vento que sopra, mas o propósito que sustenta. Bom, Cristo nunca prometeu ausência de tempestade para nós, mas a presença no meio delas. Amém, irmãos? A presença no meio delas. Na tempestade, você não mede a força do vento, mas você testa a profundidade dos seus alicerces. Tem uma frase do John MacArthur que eu botei aqui que diz assim: construir sobre a areia é rápido, é fácil, mas a tempestade revela a fragilidade da sua escolha. Revela a fragilidade da sua escolha. Bom, a maior tragédia da casa sobre a areia não é o colapso, é o fato de que por um tempo ela permanece firme, ela engana, ela mascara,
ela ilude, mas a tempestade vem, sempre vem. E quando ela vier, tudo será revelado. A parábola da casa colocada na areia e da casa firmada na rocha é uma das parábolas mais profundas e impactantes de Jesus. Repare que Jesus contava historinhas, que eram parábolas, para que as pessoas tivessem uma fácil compreensão da profundidade do reino de Deus. Então ele vai lá no raso, conta uma historinha, lança uma sementinha, as pessoas entendem e levam elas para o profundo. Então percebe aqui, irmão, que uma parábola não é uma simples historinha, é uma revelação que te busca e te leva para algo profundo, para a profundidade de Deus. Eu gosto muito, eu até falei isso sexta-feira numa live, eu gosto muito de ler livros, e gosto muito também de ler a Bíblia. E quando alguém diz para mim, pastor, eu estou lendo muito livro, eu sempre falo, leia livro, mas equipara lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é um termômetro, ok? Quando a gente está lendo pouco a Bíblia, a gente está indo muito lá, a gente está voltando para o raso, vivendo uma vida superficial. E aí a gente começa a buscar o quê? Um monte de livro que dê respostas prontas para nós. 3 passos para você chegar onde você queria. Deixa eu ler. Eu vou fazer um livro assim, 3 passos. Eu vou dizer, primeiro passo, vai ler a Bíblia. Segundo passo, vai orar. Terceiro passo, se arrepende. É legal, né? Mas vamos lá. Jesus está trazendo um princípio sobre algo profundo. Então eu falo para ele, tu está lendo bastante a Bíblia? Leia livros, leia a Bíblia. Porque um livro, quando tu lê ele, tu julga o livro, correto? Você vai ler o livro, você vai dizer assim, não gostei. Não gostei do autor, não gostei do que está escrito. Meu irmão, é direito seu. Você não gosta, você não lê mais, você compra, você não compra. É direito seu. Agora, você pega a Bíblia, você não pode dizer, não gostei. Não gostei do autor. Não gostei do que está escrito. Porque um livro você julga, a Bíblia, ela te julga. Um livro você lê, a Bíblia, ela te lê. Sabia disso? Então, quando você lê um livro, você julga. Quando você lê a Bíblia, se o que você está lendo está mostrando que está tudo errado, está tudo errado em você, não na Bíblia. Eu que tenho que mudar. Então, é um termômetro para a minha vida. Jesus lança parábolas para nos instigar a irmos para o profundo. Se uma pregação, meu irmão, como essa, não te fizer sair daqui e querer ler, querer buscar o Senhor, o que eu preguei não faz sentido. Você ficou lá no raso tentando olhar, e o que tem a ver a história da casa, pastor? Mas onde é que foi construída? E daí? Meu irmão, não tem nada a ver com uma casa, meu irmão. Isso não é sobre casas, amém? Isso é sobre a nossa vida com Cristo. Mas a gente usa a historinha da casa, ok? A parábola da casa colocada na areia, da casa firmada na rocha, é uma das parábolas mais profundas e impactantes de Jesus. A primeira vez que eu lia ou ouvia sobre essa parábola, eu imaginava, como nós imaginávamos, 2 casas colocadas em lugares completamente diferentes. Por exemplo, uma colocada numa alta rocha firme, a casa estava colocada lá em cima. Ventos e tempestades batendo nela, mas ela estava lá em cima da rocha. A outra colocada lá no meio de uma areia. Não é assim que a gente mentaliza a história? Mas não foi assim que Jesus falou. Quando a gente observa com mais atenção o texto, a gente vai ver que ambas as casas foram colocadas no mesmo lugar, na terra. Talvez até uma ao lado da outra. Então qual é a diferença, pastor? A diferença está no verso 48 de Lucas 6. Uma delas cavou fundo. O que ela fez? Cavou fundo. Então, essa parábola não é sobre construção, essa parábola é sobre fundação. Não são os tijolos que levantamos e construímos para cima, são os alicerces que cavamos e construímos para baixo. Aquilo que ninguém vê. Ninguém vê a sua vida de oração no secreto. Você não precisa ficar postando. Fiz meu devocional hoje, hashtag Café com Deus Pai. Embora agora o devocional de vocês é outra, né? 31 dias. O devocional, ele é um incentivo para te fazer você buscar mais a Deus. Amém? Não, irmão, a gente pensa que devocional, vida com Deus é assim. Nossa, hoje eu busquei o Senhor. O que você fez? Li uma página do devocional. Não, irmão, é
intensidade, é mergulho, é constante. Eu levanto pela manhã, eu leio o devocional, eu leio a palavra, eu tenho meu momento de oração, eu vou para o trânsito, eu nego a mim mesmo no trânsito, eu chego no trabalho, tem um patrão endemoniado, mas eu fico em paz, que eu represento Jesus naquele lugar, amém? Aí aparece a oportunidade, eu tenho que bater a meta de venda do mês, e aí o cara fala assim, conta só uma mentirinha que você vai vender o dobro. Você fala, não vou mentir, em nome de Jesus, mesmo que eu não venda, e você permanece firme. Isso sim, isso é você estar cavando, porque cavando ninguém vê quando a gente está cavando, todo mundo vê a casa levantada, bonita, aí você passa e vê aquela casa linda, maravilhosa, ninguém está vendo a fundação que está embaixo dela, porque o que está fazendo ela ficar de pé é a sua. Você sabia que em Dubai tem um prédio chamado Burj Khalifa? Ele é o maior prédio do mundo. Pasmem vocês que ele tem 823 metros de altura. É quase 1 quilômetro de aço, ferro e concreto apontados para o céu. Quase 1 quilômetro. Em Pisa, na Itália, tem uma torre chamada Torre de Pisa. Ela foi construída no século XIX. E ela é torta. Havia um homenzinho torto. Morava numa casa, vivia num caminho, e a sua vida era? É isso aí, não tem nada a ver com a pregação, mas é legal a música. A torre está torta. O prédio é alto. Ele é considerado o maior prédio comercial do mundo. Aqui em Balneário Camboriú estão construindo o Sana Tower. Ele vai ser considerado o maior prédio residencial do mundo. Só que o Burj Khalifa, ele tem 50 metros para baixo. Meu irmão, 50 metros para baixo é muita coisa. É quase um buraco negro se você olhar assim. Eu moro num prédio lá em Floripa que tem 15 andares. É o meu prédio para baixo, para suportar o que está de pé. Ele serve de inspiração para prédios no mundo todo, dizer assim, nossa, eu não imaginava que poderia se chegar tão alto. Nós vamos chegar também. Mas antes da gente chegar alto, o que a gente precisa fazer? Cavar fundo. Agora, eu te pergunto, quantos aqui conhecem uma outra torre torta no mundo? Não tem. Porque aquilo que está torto não é inspiração para ninguém. Aquilo que é alto e profundo é inspiração para todo mundo, não é? Se ficar torta, cai. Vai cair. Agora o que eu aprendo do Burj Khalifa é o seguinte, aquilo que Deus vai fazer sobre nós depende sobre aquilo que estamos construindo nele. Nós queremos crescer em Deus em todas as áreas do nosso ministério, na nossa família, na nossa vida. Nós queremos ter crescimento na revelação, naquilo que recebemos de Deus. Nós precisamos ter profundidade na revelação de quem é Deus. Porque se nós não tivermos profundidade na revelação de Deus, não teremos crescimento naquilo que recebemos de Deus. É só ilusão, irmão. Tudo que você recebe, que o fundamento não é Cristo, uma hora a casa vai cair. A casa vai cair. Hoje as pessoas estão construindo igrejas baseadas nelas mesmas. Em que sentido? No meu dom, no meu talento, nas minhas conferências, nos meus relacionamentos, no meu network, no meu dinheiro. E a igreja cresce bastante, tem estrutura, a igreja tem luzes, a igreja tem prédio, a igreja tem tudo, a igreja tem pessoas bonitas, a igreja tem um telão de LED, a igreja tem um monte de coisa, mas a igreja não tem Cristo. Não tem Jesus. Não tem fundação. Porque a fundação você revela na tempestade. Quando a tempestade bate, você revela a fundação. Quando a tempestade bate, quando o diabo bater na tua porta e te colocar uma tentação do demônio para você, você não vai dizer assim, sai para lá, eu tenho um telão de LED na minha igreja em nome de Jesus. Sai para lá, porque eu tenho mais de 5.000 membros na minha igreja. Eu sou forte porque eu tenho. O diabo vai dizer, está aí eu conheço. O diabo vai dizer assim, aí você me quebra. Quem já viu esse vídeo vai entender, mas deixa quieto. Não vai, irmão. Eu descobri isso. Nós estamos descobrindo isso. Não é sobre as pessoas olharem para mim e dizer assim, uau, que top. Deixa eu chamar a minha esposa para contar meus podres. Botar no telão aqui, meus defeitos. Não precisa, né? Lógico, em nome de Jesus. Mas, vamos supor que vocês não precisam ver, mas Deus está vendo, o diabo também está vendo, ok? Está vendo. Mas, onde eu estou fundamentado?
é o que de verdade vai me fazer suportar no dia difícil. Bom, então a diferença dessa casa é que ela cavou fundo. Cavar fundo é escolher a fundação antes da fachada. É buscar profundidade quando todo mundo busca visibilidade. Cavar fundo é gastar tempo com o que ninguém vê, para permanecer quando balança aquilo que todo mundo vê. Cavar fundo dói, mas é a dor que é o preço da estabilidade. No pain, no gain. Já ouviu essa frase? Sem dor, sem ganho. Tudo que dói traz uma mudança. Tudo que dói nos muda. Cavar fundo é escutar antes de falar, obedecer antes de entender. Cavar fundo, diferente é a diferença entre o espiritual para aquilo que é emocional. Cavar fundo é amadurecer. Amadurecer. Eu era criança, eu pensava como menino, agia como menino, mas eu deixei de ser criança e eu parei de fazer as coisas de menino. Deste verão eu estava na praia, nós veraneamos aqui na Laguna, né? Porque é mais fácil eu vir de Floripa para a Laguna do que para uma praia lá de Floripa, tá? É, tipo isso. Você vai e diz assim, vou embora, 5 horas no trânsito. Aí, a gente estava na praia, o meu filho, o Pietro, ele tem 16 anos já. Ele está da minha altura aqui, ó. Ele é enorme. Eu tenho um sobrinho que tem 7 anos. Nós estávamos indo para o mar, e eu estava de mão dada com meu sobrinho e segurando o Pietro, né? Porque antes eu levava o Pietro, agora eu tenho que ficar segurando o Pietro. Nós entramos no mar e a água foi aumentando. À medida que a água ia aumentando, eu ia segurando mais o Pietro e puxando mais meu sobrinho. Meu sobrinho queria ficar lá no rasinho, porque ele é uma criança. O Pietro acha que já é adulto, queria ir para o profundo. O Espírito Santo falou comigo. Eu sou pastor de jovens, lá em Floripa. E nós cuidamos de uma geração, hoje é geracional, porque a gente cuida todos os alives que são das nossas, tem 24 igrejas hoje, né? Nós temos igreja na Grande Florianópolis, tem algumas espalhadas no estado, então tem uma igreja na Flórida, em Orlando, uma igreja em Madrid, na Espanha, e uma em Milão, na Itália. Então, a gente cuida de todos esses jovens, líderes dos jovens, e é uma geração, porque eu não cuido de meninos e meninas jovens, eu cuido de pastores, líderes, missionários. Meu objetivo é enviar. E aí o Espírito Santo falou comigo, André, esse é o teu papel. Você buscar aquele que está no raso, que ainda quer ser criança, e trazê-lo para o profundo, e você ficar segurando aquele que quer voar sozinho, sem estar preparado ainda. Então você fica buscando um equilíbrio. É muito difícil, irmão. A coisa mais difícil que tem hoje é pregar para jovem e adolescente. Primeiro, eles são chatos. Mas eu não digo chato de, chato digo de exigente. Estava conversando com o pastor Júnior, tem um tempo de mesa ali. Hoje, a juventude, os jovens adolescentes, eles não querem mais, vamos fazer gincana, vamos fazer o luau. Não que eles não gostem, é legal. Eles querem o quê? Evangelho, Bíblia, cristocentrilidade naquilo que se faz, Cristo, adoração ao Senhor. Eles não querem mais, eles querem uma busca mais profunda. Está falando com o pastor Júnior, as igrejas que vão prevalecer daqui para frente, sabe quais são? As igrejas bíblicas, que pregam Cristo, que apontam para o Senhor, que os líderes, pastores são pessoas de caráter, de integridade, que têm um casamento fundamentado no Senhor. É isso. Vai chegar um momento que as pessoas vão parar e dizer assim, chega de show, chega de, tudo querido, tudo que você sentir, tocar, Deus já te deu. Sabe, mensagem que massageia o ego. Massageia o meu ego, irmão, massageia o meu ego, não fortalece o meu espírito. Não fortalece. Ele está falando assim, que uma cavou fundo. 2 casas, talvez as duas estavam no mesmo lugar, uma ao lado da outra, na terra. A diferença é que uma decidiu ir a algum lugar, a outra permaneceu aonde estava, no mesmo lugar. Não é sobre um lugar geográfico, não é sobre casas, é sobre o que cavamos na profundidade do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um conhecedor das Escrituras. Então ele vai falar assim, aquilo que eu tinha como ganho, eu considero como perda, como esterco, como lixo. Pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu quero ganhar a Cristo, eu quero conhecer a Cristo. Meu irmão, conhecimento é diferente de entendimento.
Entendimento é assim: eu preciso chegar em tal lugar, vai reto, vira à esquerda, você chegou, entendi, ponto final. Conhecimento é relacional, não tem como eu explicar, é isso conhecimento. Conhecimento é algo que você busca com intensidade, com constância, com uma busca diária. Então cada dia que você está cavando, você descobre que você está indo mais fundo. Isso é conhecimento. Conhecimento é relacional, não tem ponto, tem vírgula. Continua conhecendo, continua buscando na profundidade de quem Ele é. Conhecimento não é ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, dizer, já conheço. Eu tenho um homem de Deus que eu sempre me inspirei muito, que eu conto as histórias dele até hoje, que é o nosso falecido querido reverendo Nilson Lopes. Eu nunca me esqueço, um dia, 50 anos de pastor, ele falou assim: eu sou um eterno aluno de Jesus e estou aprendendo. Quando a gente pregava, ele sentava para ouvir. Eu pensava, o que ele tem a aprender comigo? Humildade, simplicidade, querendo conhecer Jesus. Então aqui descobre que quando você senta para ouvir um irmão que está aqui pregando, você não está ouvindo o conhecimento do André, do Júnior, do Darlan, do Maicon, do Batista. Você está ouvindo sobre Jesus. Amém? Nós nos escondemos no púlpito para que Ele possa aparecer. Esse é o Evangelho, irmãos. É disso que a gente precisa, é disso que a igreja precisa. Jesus está falando sobre cavar fundo. Decida ir a algum lugar em Deus. Não fique no mesmo lugar. Tem pessoas que eu converso, que elas estão ainda com as mesmas reclamações, com os mesmos pedidos de oração, com o mesmo livro incompleto que ela ainda não leu. Eu estou lendo Bom Dia Espírito Santo, estou na metade. Aleluia, Jesus. Nem eu leio mais esse livro, aleluia. Até o Benihim pediu perdão porque escreveu esse livro. Mas vamos, essa é outra mensagem. Tem gente que está na mesma história. Irmãos, nós não podemos nos iludir achando que, eu preguei no primeiro culto sobre o Deus dos montes e dos vales, porque às vezes a gente acha que está bem com Deus, está firme com Deus, só quando eu estou no monte, só quando está tudo bem, tem dinheiro, tem bênção. Não. Todo lugar que eu estou, eu sou filho, eu estou passando por um dia difícil, eu continuo na presença, eu continuo amando o Senhor, eu continuo buscando o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Sabe como que nós mostramos como somos cristãos de verdade? Quando não recebemos nada, não ouvimos nada, não sentimos nada, continuamos amando Jesus. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ouvir, que a gente vai receber, que a gente vai sentir. Todos nós recebemos. Jesus chega em Lucas capítulo 10, chega a um lugar onde certa mulher chamada Marta o recebe na sua casa. Marta fica correndo de um lado para o outro, procurando acomodar Jesus. Maria, porém, fica aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. A Bíblia diz que Marta procura Jesus, falando, não te importas que minha irmã me deixe sozinha. Era importante o que ela estava fazendo. Tinha 13 homens na casa dela, irmão, morrendo de fome, fedidos, sujos, cansados. Ela talvez estava pensando, preciso fazer cama para eles dormir, preciso preparar um banho para eles tomar, preciso fazer uma comida para eles comer. Maria estava como? Aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, buscando a profundidade de Cristo. Aí Marta procura e fala, Senhor, ela me deixou com o serviço todo. Aí Jesus fala, ei Marta, você está preocupada demais, na correria, Marta, ansiosa, Marta. Maria escolheu uma única coisa, e essa não lhe será tirada. Maria escolheu a buscar a profundidade no conhecimento de quem eu sou, e isso é eterno, isso não será tirado. Amém? Nós estamos no culto, Jesus está falando, e a gente está longe, preocupado, correndo de um lado para o outro, e a gente não está cavando. A gente não está cavando no relacionamento, a gente não está cavando no nosso espírito, e a gente permanece no mesmo lugar. Permanecer no mesmo lugar, irmão, não tem a ver com uma cidade que você mora, não tem a ver com a casa que você mora, não tem a ver com a igreja que você congrega, não tem a ver com o casamento que você tem. Permanecer no mesmo lugar tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Onde nós estamos em Deus? Onde nós estamos em Deus? Jesus está falando sobre profundidade. Muitos têm talentos para levantar castelos, mas poucos têm caráter para mantê-los de pé. Isso é maturidade espiritual.
Cavar fundo até onde, pastor? É que eu vou me dirigindo para o final. Até encontrar a rocha. Até encontrar a rocha. Cavou fundo, colocou os seus alicerces sobre a rocha. Só existe um terreno firme para nossas vidas, e esse terreno é Cristo. João 6, nós falamos lá no início da mensagem, sobre Lucas 6 e João 6. João 6, eles também cavam fundo e encontram a rocha. Em que momento? Quando a tempestade chega. No verso 40 em diante de João 6, Jesus começa a confrontá-los, e eles abandonam o Senhor. Eles vão embora. Os discípulos procuram Jesus para falar: Senhor, tem muita gente abandonando. O que Jesus fala? Podem ir também. Vocês querem ir embora? Podem ir também. Aí Pedro olha para Jesus e fala: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repare que Pedro está fazendo uma confissão sobre quem é Jesus. Então aqui, eu vou dar uma dica, antes de eu encerrar, sobre como você responde onde está fundamentada a sua vida. Sabe como? Sua confissão define sua fundação. Aquilo que você confessa mostra aonde você está fundamentado. O que você está confessando? O quê? Ele tocou e colocou os seus alicerces sobre a rocha. A revelação da rocha, ela não apenas nos salva, mas ela nos redefine. Ouvir as palavras de Cristo é o primeiro passo para uma vida edificada na rocha. Não se trata de escutar superficialmente, mas de ouvir com a intenção de entender e aplicar os seus ensinamentos. Não é só escutar. Eu quero escutar para o culto acabar rápido. Eu quero escutar para essa aula terminar rápido. Não aguenta essa aula chata. Aí vem a prova. Aquilo que você escutou, você não consegue colocar em prática na prova. Mas aquilo que você ouviu e entendeu, você coloca em prática na prova. O culto é a mesma coisa, irmão. Você está ouvindo o culto ou você está escutando? E a prova chega lá fora, na tempestade. Então a revelação revela... Desculpa, essa frase ficou meio esquisita. A revelação mostra a nossa fundação. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Bom, ele cavou fundo até encontrar a rocha. E depois que ele encontrou a rocha, o que acontece quando encontramos a rocha? Nós descobrimos que somos transformados pela rocha. A rocha nos transforma. A rocha nos muda por completos. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mateus capítulo 16, verso 13 em diante, fala que no início do ministério de Jesus, ele chega a um povoado, uma região chamada Cesareia de Filipe. Essa região, ela era considerada uma região que tinha muitos ídolos, estátuas e muitas coisas. Então Jesus chega com seus 12 e diz assim: gente, vão no meio da multidão e descobrem o que eles dizem sobre o Filho do Homem. E os discípulos vão, se espalham no meio da multidão. Quando os discípulos retornam, Jesus pergunta: e aí, o que eles falaram? E os discípulos falam o seguinte: Senhor, uns dizem que és João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Ah, entendi. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, agora é que pega. Porque Jesus não quer saber o que as pessoas que ouviram falar da fama dele, falam dele. Jesus quer saber o que as pessoas que caminham com ele, falam sobre ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que vêm à igreja todo domingo, vocês que caminham comigo, vocês que foram libertos de alguma coisa, curados, vocês que têm um testemunho para contar de alguma coisa, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta não é sobre outra coisa, senão sobre uma confissão. Sabe como respondemos?
com a nossa confissão. Jesus era conhecido no meio do povo por causa dos seus milagres. A sua fama vinha de milagres, curas, libertação. Mas agora ele está fazendo uma pergunta para eles, o seguinte: vocês estão aqui por causa do que eu faço ou por causa de quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Verso 15 e o verso 16 diz assim: Simão, que no original, no grego, significa Shimon. Se eu falar para você o que significa o nome Simão, você não vai acreditar. Shimon, sabe o que significa? Ouvinte. Ouvinte. Simão, ouvinte, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas espera aí, como você sabe? Jesus é o nome terreno dele, o homem de Nazaré, Jesus. Cristo era a sua identidade eterna, o prometido de Deus, o Cristo. Às vezes não sabemos o que significa. O Jesus que nasceu, que cresceu e que veio para ser o Cristo. Mas ele não tinha se revelado ainda como Cristo. Como que Simão sabe daquilo? Jesus olha para Pedro, para Simão e fala: feliz é você, Simão, ouvinte. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Você agora cavou fundo e você tocou a rocha. Sabe o que acontece quando alguém toca a rocha? Ele vira uma pedra, irmão. Sabe por quê? Ele disse para Simão: eu digo agora que você é uma pedra. Petrus, no original, ele está falando assim: eu digo que tu és Petrus. E sobre esta pedra, Petras, que significa rocha. Então ele está falando para Simão que ele é um Petrus e que ele é a rocha. Sobre esta Petras eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está falando é que os ventos vão se levantar. Ele não está dizendo que o inferno não vai tentar, mas não vai prevalecer. A confissão de quem é Jesus não apenas nos mostra, ela nos redefine. Simão não respondeu com algo que ele conhecia, porque ele ainda não conhecia. Simão fez uma confissão: tu és o Cristo. Ele cavou fundo no relacionamento, e ele encontrou o quê? Quem é Jesus? Quem é Ele de verdade? Meu irmão, existem pessoas que são convencidas sobre aquilo que Jesus faz, e existem pessoas que são convertidas sobre aquilo que Cristo é. Eu termino a minha mensagem com a mesma pergunta que eu te fiz no início: onde está fundamentada a sua vida? Em Cristo ou sobre você mesmo? Sobre sua família, sobre seu dinheiro, sobre suas convicções? Feche os seus olhos por um minuto, por favor. A revelação sobre quem Cristo é foi o ponto de partida para a transformação de quem Pedro seria. A rocha nesse momento estava moldando uma pedra. Tu és Pedro. Não era Pedro que era a rocha era aquilo que Pedro havia confessado. O próprio Cristo, a rocha inabalável. O fundamento da igreja, que não é uma personalidade humana, que não são tradições religiosas, não. É a revelação viva de quem é Jesus. Você precisa sair daqui, meu irmão, deste culto, dessa noite, com a revelação viva sobre quem é Jesus. Porque quando a tempestade bater, uma vida que está firmada na revelação de Cristo, ela pode até se abalar por fora, mas ela permanece de pé por dentro, de pé. Muitas pessoas hoje conhecem a fama de Jesus, falam dele, citam até versículos, mas ainda não receberam a revelação, quem realmente ele é. Porque quando temos essa revelação, passamos a não viver mais para nós mesmos,
Porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso, a pergunta que continua viva para nossas vidas é: quem você diz que Ele é? Porque a sua resposta, ela apenas não define a sua fé, meu irmão. Ela define a sua fundação. Que essa mensagem hoje não te leve a fórmulas rápidas, mas que ela te leve à pessoa de Cristo. Porque no fim, não é sobre o tamanho da tempestade, mas é sobre a profundidade do fundamento. Onde nós estamos firmados. Jesus falou para eles: eu vou para o Pai, mas eu pedirei ao Pai, e Ele mandará outro Consolador. O outro no original significa alguém igual a mim como eu. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, mas vocês o conhecem, e vocês o conhecerão. Jesus está falando que o Espírito Santo de Deus é o Deus Espírito que habita entre nós. Ele não veio continuar outra obra, Ele veio continuar a obra que Jesus iniciou. É a continuidade. Então qual é o papel do Espírito Santo hoje, pastor? Para que eu me encho do Espírito Santo? Para que eu falo em línguas? Para que eu busco a presença? Para quê? Para revelar Cristo em mim. Para que Cristo seja revelado em mim, através de mim. E quando eu compreendo isso, o inferno vai se levantar, as tempestades vão bater sobre a minha família, sobre a minha casa, mas não vão abalar, não vão derrubar a nossa vida, porque nós estamos firmados sobre a rocha. O inferno não pode prevalecer na confissão de uma igreja que é firmada sobre a rocha, de um casamento que é firmado sobre a rocha, de uma família que é firmada sobre a rocha. Aleluia, Jesus. Nos coloca em Ti, Senhor. Nos enche, Espírito Santo, nessa noite da Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos Te conhecer. Revela-nos quem Tu és, Espírito Santo. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia Te oferecer com tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não o quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Diga isso para Ele, quem é o seu tesouro? Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus. Vamos cantar essa canção, uma forma de adoração a Ele. Eu amo o som da Tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa
Aleluia, Senhor. Nós encontramos o nosso tesouro, Pai, que está na profundidade das revelações de quem Tu és, Jesus. O nosso tesouro não está em casas, em carros ou cavalos. Nosso tesouro não está no mais alto monte. O nosso tesouro não está nas coisas naturais, carnais e passageiras. Nosso tesouro está na profundidade da eternidade de quem Tu és, Senhor. Espírito Santo, revela-nos o Filho, Espírito Santo. Quando tivermos a revelação do Filho, nós sabemos que não necessitamos de mais nada. Nós vivemos correndo atrás de tantas coisas nessa terra, coisas efêmeras, rasas e passageiras, mas nós esquecemos de cavar na revelação do Senhor. Revela-nos quem Tu és, porque seremos como aquelas virgens prudentes, com as nossas lamparinas cheias de azeite, esperando a vinda do noivo. E o noivo virá e vai bater a porta, e nós estaremos do lado de dentro, firmados sobre uma rocha inabalável. Espírito Santo, eu oro para que a Tua igreja compreenda isso, Senhor. Essa igreja, Senhor, que não nasceu há 10 anos atrás. Essa igreja nasceu há muitos e muitos anos, ainda quando o Senhor levou aquele menino ao Evangelho há mais de 60, 70 anos atrás. Essa igreja foi fundamentada em homens e mulheres que passavam tempos em oração, subindo ao monte, lendo a Tua palavra. Não é uma igreja firmada em eventos, em conferências, mas é uma igreja firmada sobre a rocha. E os ventos, as tempestades já estão vindo, Senhor. E o Senhor trará muitos de volta, que estão perdidos, a uma casa firme e sólida, de pessoas que amam a Jesus, que amam a Cristo, pessoas que não são o centro, mas que saem do centro, para que o Senhor possa ser sempre aquele que é o Rei da igreja, que é o Senhor da igreja. Não foi nós, a igreja não é nossa, porque nós não compramos, não pagamos com sangue precioso. Foi o Senhor que comprou com Teu próprio sangue a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor. Salva-nos, Pai. Salva-nos de uma geração perversa. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos do sucesso, do dinheiro, da fama, Senhor. Salva-nos, Pai. Esconde-nos em Ti, no lugar seguro, no lugar onde nós sabemos que não necessitamos de mais nada, onde a suficiência de quem o Senhor é nos basta. Nós encontramos o nosso tesouro, assim como aquela menina que se jogou aos Teus pés. Ela sabia que não saberia qual é a próxima vez que ela o veria de novo, e o Senhor estava ali falando. O próprio Filho de Deus, em carne falando. A tempestade veio sobre aquela casa, irmãos. Veio. E quando a tempestade veio na casa de Marta e Maria, mandaram avisar Jesus: o teu amigo que amas muito está doente. Jesus fala: essa enfermidade não será para a morte, mas para a glória de Deus. Olha o que Jesus fala: para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando a gente entender que tudo que a gente passa é para a glória de Deus, a gente vai entender que é para que o Filho seja glorificado. Estou doente, para que o Filho seja glorificado, porque o meu testemunho vai apontar para Jesus e vai trazer muitas pessoas para Cristo. Jesus vai, depois de 3 dias, Lázaro já está sepultado. Quem que vai correndo aos pés de Jesus com pressa, cobrando? Marta. Marta diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus. Aí Jesus manda chamar quem? Maria. Quem que Jesus manda chamar? Quem conhece Ele, quem tem a revelação de quem Ele é. Maria vem, e Maria fala a mesma coisa que Marta falou: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí a gente encontra o maior versículo da Bíblia, o menor, né? Jesus chorou e perguntou: onde sepultaram Ele? O resto da história você conhece, porque o Filho foi glorificado por causa de alguém que já estava cavando o relacionamento, a profundidade. Maria. Que o nosso tesouro seja Ele. 10 anos de conviver, parabéns a essa igreja, mas não tem nada a ver com ninguém que está aqui, tem a ver com Jesus.
E essa igreja vai ter mais, se o Senhor não nos buscar, né? Se o Cordeiro não voltar para nos buscar, vai ter mais anos. Só que agora, meu irmão, essa igreja vai ter um crescimento de profundidade em nome de Jesus. Essa igreja vai crescer sendo uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, como já é, mas que ainda mais. Eu creio nisso. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por esses 10 anos, te agradeço pela vida de cada irmão, te agradeço pela vida do pastor Júnior, da pastora Cléria. Renova os teus filhos, Pai. Renova eles. Eu declaro um novo tempo sobre a vida dessa igreja, Senhor. Um tempo de profundidade. Ei, Pai. Aleluia, Senhor. Meu irmão, é como se o Senhor estivesse entregando nessa noite algo de forma analogia, uma pá na mão de cada um de nós. Nós temos a decisão de sair daqui hoje, colocar essa pá lá no canto e permanecer tentando levantar paredes, ou a gente começa a cavar fundo, cavar fundo, cavar fundo. Que você, ao abrir a sua Bíblia, você não leia mais como você leu antes, porque o Senhor vai te trazer revelação, conhecimento dEle. Traga um novo tempo sobre essa igreja, Pai. Firma ela, porque as tempestades virão, Senhor, e virão. Mas firma, Senhor, firma sobre a rocha, porque uma igreja sobre a rocha, sabe o que é? Casamentos sobre a rocha. Filhos, os teus filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, sobre a rocha, porque você está. Talvez seus familiares, os seus pais, tudo que você precisa, firmado sobre a rocha, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Debaixo dessa palavra maravilhosa, como família espiritual, como igreja, como família conviver, que não quer viver no raso, mas como o pastor André falou, numa simbologia, numa analogia. Pegue a sua pá espiritual, pegue a sua pá espiritual agora e cante. Pegue a sua pá espiritual e cante. Cante com fé, cante com todo o teu coração e cave fundo no Senhor. Soberano em poder, Ele virá. Declare esta canção através da sua confissão. Através da sua confissão, você revela a tua fundação. Se a fundação é Cristo, se a fundação está em Cristo, então declare agora: por Ele que eu estou dando a minha vida. Vamos cantar mais alguns minutos. Declare que a tua confissão essa noite revele a fundação da tua vida. Que nós como família conviver
Queremos a Cristo e só a Ele. Todos meus dias. A Cristo e só a Ele. A Cristo e só a Ele. Glória a Deus. Por mais um minutinho você pode levantar as tuas mãos. Aleluia. Você pode levantar os teus olhos e a Cristo, somente a Cristo. Pastor André citou as palavras do apóstolo Paulo: eu perdi tudo para ganhar somente a Cristo. Volte os seus olhos para Ele. Volte os seus olhos para Ele. Porque não tem a ver com a tempestade, tem a ver aonde a nossa casa está edificada, aonde a nossa vida espiritual está edificada, aonde a nossa casa, a nossa família, nossos filhos estão edificados, aonde nós como igreja, nós como família espiritual estamos edificados. E nós confessamos essa noite que nós como igreja estaremos edificados na rocha firme que não se abala, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por esses 3 cultos que o Senhor nos deu. A nossa pastora Juliana, que ministrou hoje pela manhã e foi canal de Deus para abençoar tua casa, tua família. A vida do pastor André, que ministrou a palavra no culto das 5 agora, nos ensinando a fundamentar a nossa vida na rocha eterna que é Cristo, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos, nós te adoramos. Deixa eu perguntar, quantos receberam a palavra? Através da palavra, quantos foram abençoados aqui essa noite? Querido, passa lá atrás, adquire os livros do pastor André, abençoe e seja abençoado, invista em leitura que edifica, em leitura que acrescenta, em leitura que vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, levanta as tuas mãos debaixo dessa palavra, tendo Jesus como a rocha firme e eterna. Eu quero declarar semana de bênçãos. A tempestade vai vir, a tempestade virá, mas lembre-se de uma coisa: importa é aonde você está edificado. Muito obrigado. Quantos foram abençoados através do ministério Equibalo? Muito obrigado pela presença. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida tão preciosa dos nossos irmãos. Deus abençoe, queridos. Que Deus use cada vez mais vocês por onde vocês forem. Quantos querem que o ministério Equibalo volte para estar conosco aí, ó? Eita glória, coisa boa. Meus irmãos, vai na graça, vai na paz, vai na bênção do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, amém e amém.